Olá, boa noite. Mais uma live da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB Santo André. Esperando a Renata, a expositora, entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperando a Renata. Boa noite. Oi, boa noite. Olá! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Primeiramente, queria dizer que é um prazer participar de uma live com você de novo. A primeira foi muito delícia. Nossa, foi muito gostoso. Rosa, foi um prazer. A gente quase pode fazer a live pela janela, né, Renata? Que, pra quem não Quase, sabe, a Renata é minha vizinha, praticamente. quase. Se precisar, grita. Eu falei para ela, se você ouvir alguém gritando seu nome da sacada, sou eu. Vamos Bom, lá, vou apresentá-la. Renata, ela é formada em Fashion Business, muito chique. Ela já teve artigo publicado, está fazendo marketing agora e é membro da nossa comissão e professora de italiano. E melhor companheira para eventos de moda. foi um prazer, inclusive. Ai, gente, primeiramente queria agradecer. Queria dizer que se vocês, conforme eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, só mandar uma mensagenzinha. Gente, se eu me perder, pergunta de novo, tá? Que eu respondo. Então vamos lá. Para falar de moda brasileira, é importante a gente lembrar que assim, quando. Oi, Juju, tudo bem? A Ju é minha aluna, E barra, minha amiga. membro da comissão também. Bom, primeiramente, quando a gente fala de moda brasileira, né? A moda brasileira, durante muito tempo, ela foi muito sem identidade, né? Quando o Dom João chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, as mulheres usavam roupas super pesadas, cheias de tecidos, babados, rendas, coisas que qualquer um de nós, né, que já foi para o Rio de Janeiro sabe que é Clima impossível. tropical, É impossível você usar uma roupa como essa, né? Porque existia muita influência. Interessante que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, que eu até estou estudando agora. Existia muita influência muçulmana nesse período, quando Dom João veio. Então, se usava uma capa que tinha influência muçulmana, influência asiática. Então, assim, não era nem moda europeia que se usava, era uma moda totalmente inapropriada para o clima brasileiro. E para nossa identidade cultural, a moda era totalmente copiada, né? A moda brasileira, ela infelizmente até hoje, ela sofre um pouco com a cultura, né? Porque a gente fala um pouco de cultura brasileira, se existe muito aquela cultura brasileira do o que é feito no exterior é melhor, né? Então ainda existe um pouco de preconceito com a moda brasileira. Isso é uma realidade, infelizmente, até os dias de hoje. Bom, então quando Dom João chegou no Brasil, a dona Carlota, que era esposa dele, ela veio com um vestido que tinha um super decote. E as mulheres da época falavam, como assim, né? Super decote, capa, imagina, aquele calor do Rio de Janeiro, ela usando capa, né? E aí ela trouxe um vestido que era inspirado na Joséphine Bonaparte, né? Que era a esposa do Napoleão, que é o chamado cintura império. Para quem não sabe, cintura império é aquela cintura que é marcada logo abaixo do busto e o vestido desce fluido. É quase como se fosse uma camisola. Se vocês procurarem, a base é muito similar, são tecidos muito finos, muito delicados, né? Que assim,
Claro que ainda não era a vestimenta ideal para o Brasil, mas era muito mais adequado do que o que se usava até então. E aí começou aquela coisa assim, vamos copiar a rainha. Então a rainha virou uma grande influência. Seria uma influência. da época, né? A cintura império, então, foi a primeira grande mudança no estilo de roupa brasileiro. E aí depois, quando nós chegamos nos anos 10, né? É quando a gente começa a ter um pouquinho, quando a moda e a política, né? Que é uma conversa que eu tenho, inclusive, com a Isabela de vez em quando, que a política caminham muito juntas, muito mais do que as pessoas imaginam. E no Brasil, essa aproximação é muito grande, né? Ainda sem identidade, porque a moda brasileira é uma cópia da moda francesa, mais ou menos até comecinho da década de 70, ela é uma cópia fiel à moda francesa. Né? Então, o que existia de novo era o que a gente vestia. Eventualmente existia uma releitura, mas a base era copiada ou até mesmo exportada. Então, nos anos, mais ou menos em 1913, o Marechal Deodoro, que era então o presidente da República, ele se casou a com história do Brasil aqui também. né? Com uma mulher maravilhosa que merece ser citada aqui, que é a Anair de Tefé. A Anair de Tefé, ela tem uma coisa muito interessante, né? Ela é descrita por muitas pessoas como a mulher que veio para quebrar padrões e para modificar tudo, assim. Ela viveu para quebrar a caretice mesmo, assim. Porque a Anair de Tefé, ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a usar calça. Imagina que em 1910 uma mulher usava calça. Ela era cartunista, foi a primeira cartunista do Brasil. E é muito louco, porque descobriram que ela era cartunista, ela se descobriu cartunista porque ela estudava numa escola de freira e ela começou a fazer caricaturas da madre de uma das madres, não da superiora, mas das madres. Né? E aí a Nair de Tefé, então ela tinha toda ela era a base do que hoje as mulheres tratam como feminismo, né? Então ela veio para quebrar a caretice, para colocar a mulher no lugar de destaque e de respeito que a mulher merecia e que a mulher não tinha então, né? E ela é uma mulher fantástica. Ela viveu 95 anos, ela faleceu na década de 80 já. E ela tinha um diferencial, né? Ela trouxe aquela coisa que faltava, né? Da mulher para a mulher da época. E que marcou todas nós, infelizmente, sem até sabermos que ela existiu. Muitos de nós nem sabem que ela existiu. Então, depois da Nair de Tefé e com essa, né? Com trazer a moda masculina, quando se fala de calça, é uma coisa majoritariamente masculina, né? É um traje masculino. Então a gente vem com os anos 20 com um penteado que a gente chama de à la garçonne, que é um penteado aquele super curtinho, a mulher melindrosa, tentando descobrir, tentando lidar com a sua, né? Trabalhando ali a sua sensualidade. Então começa a mudar um pouco, né? Esse perfil da mulher começa a mudar muito, mas assim, como vocês podem ver até pelo nome do penteado, que se adotava no Brasil, gente, era cópia da moda francesa. Infelizmente, uma coisa que quando você fala o Lino Villaventura, ele fala muito isso. Ele fala que o brasileiro precisa deixar de ter o espírito do colonizado, né? De copiar muito. Sim. E abraçar toda a pluralidade cultural que a gente tem no Brasil. Porque o Brasil é muito lindo, é muito rico, tem muita inspiração de arte, de tecnologia, de cultura que a gente pode trazer para a moda, mas que infelizmente, principalmente nesse período, era cópia. Quando que o Brasil começa a ter destaque na moda e as pessoas começam a falar, brasileiro, que interessante, né? Que não é só samba, quer dizer, na época nem se falava de samba, né? Mas não é só selva, né? Porque muita gente achava que o Brasil nessa época era selva, né? E quando veio a Carmen Miranda, nos anos 30, né? A Carmen Miranda, ela revolucionou. Quando a gente fala de moda brasileira revolucionária,
a gente fala de Nordeste. Os nordestinos são maravilhosos, né? A gente fala de Lino Villaventura, a gente fala de Marta Medeiros, né? A própria Carmen. Então, assim, ela trouxe aquela coisa da baiana, né? Do estereótipo da baiana, porque ela incorporou a baiana ali, né? Cantando a música que a baiana tem, usando turbante. Com as frutas, né? Então, Com ela as começou a cara para o Brasil, né? frutas tropicais, né? Brasileiras. Tropicais, exato. Porque até então não se falava tanto do que tinha no Brasil, do que tinha de interessante, de diferente. O Brasil era o Brasil, uma terra que tinha sido descoberta pelos portugueses, tipo, que tinha sido colonizada pelos portugueses e pouco se sabia, né? Uhum. E aí a Carmen Miranda, então, ela começa a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. E o mais interessante sobre o estilo da Carmen é que ela frisa muito assim que para ela não tem um estilo, ela não segue regras. Ela volta todo o estilo, toda a aparência dela para o que ela faz, para a função. Então é muito interessante porque ela traz a arte que ela exerce, né? Ela era cantora. Uhum. Então é muito interessante porque ela fala assim: eu não preciso seguir padrão de moda, eu posso ser eu mesma, eu posso ter o meu estilo e levar o Brasil para fora, né? Não existia esse tipo de roupa que representasse o Brasil. E aí que entra um cara muito bacana, que é o Alcir Pena, que ele era ilustrador, e adivinha só de onde ele era? Do Nordeste. Nordeste. E aí o Alcir, ele que cria o figurino mais conhecido da Carmen Miranda, né? Que é aquele das frutas tropicais que você estava falando. Uhum. E nos Estados Unidos, né? A Carmen Miranda fez muito sucesso nos Estados Unidos, criou-se o Miranda's Look, que era aquele turbante que ela usava. Né, se tornou uma marca registrada. Então, é a primeira vez que fora do Brasil se fala de alguma coisa relacionada à moda brasileira. A moda das baianas, né? Porque as baianas que usam os turbantes e tal. Então, foi aí que começou a falar, começou a ver, o Brasil tem uma identidade cultural, né? Então, a Carmen Miranda teve um papel super importante nesse processo. Depois da Carmen, depois de fazer sucesso com a Carmen Miranda, né? Na verdade, meio que no meio tempo, o Alceu Pena, ele trabalhava para uma revista chamada Cruzeiro, né? E ele criou as chamadas Garotas do Alceu. Quem são essas Garotas do Alceu? Eram as pin-ups brasileiras, né? Porque até então existiam as pin-ups americanas, né? Que eram, para quem não sabe o que são pin-ups, são aquelas mulheres super em forma de desenho, né? Quase como um quadrinho, mulheres extremamente sedutoras, lindas. E uma jornalista muito bacana brasileira, ela descreve ele como... Ele fala que ele trouxe a pimenta da mulher brasileira, né? Porque a mulher brasileira é vista como uma mulher bonita, como uma mulher sensual, né? Fora do Brasil e no próprio Brasil, né? Então, ele trouxe essa coisa da pin-up, da mulher brasileira. E ele foi o primeiro... na verdade, ele era ilustrador, mas acabou como figurinista, estilista, né? Que enalteceu a mulher brasileira pela mulher brasileira, né? Com as suas curvas, com as suas particularidades. Bom, depois disso, isso a gente está mais ou menos nos anos 30, só para vocês se localizarem historicamente aí. Nos anos 40, surge a Casa Canadá. A Casa Canadá, então, ela vai ser uma grande exportadora de produtos estrangeiros, especialmente de marcas francesas, né? E a Casa Canadá, então pensem que nessa época tudo girava em torno, sua grande maioria, em torno do Rio de Janeiro, né? Porque até então o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então tudo que se falava de moda nesse período, o foco era o Rio de Janeiro. Existia sim um foco menor em São Paulo, né? Porque em 1911 foi aberto o Teatro Municipal de São Paulo, que é no centro de São Paulo. E aí ele virou como se fosse uma grande vitrine, né, para a elite paulistana exibir então os seus maravilhosos vestidos comprados ou fora do Brasil ou exportados.
né? Porque começou esse processo de exportação de roupas, né? Eu falei do João, mas não falei que teve abertura para nações amigas, né? Isso daí acho que vocês lembram da aula de história. Nesse de abertura para as nações amigas, né? Abertura econômica, começou a se trazer muitas e muitos tecidos, coisas que a gente nem sabia, que o brasileiro nem sabia que existia, né? Então, dali para frente, a moda começou a ganhar uma carinha nova. Uhum. E aí, quando a gente atinge, então, a década de 30, a Casa Canadá, que era comandada, ela tinha um dono, mas, na verdade, ela acabou mesmo sendo comandada por duas irmãs que tinham descendência italiana, que eram a Mena e a Cândida. Então, como eu falei, tudo ficava ali no Rio de Janeiro, né? O foco era sempre nesse período Rio de Janeiro. E no centro do Rio de Janeiro, elas abriram uma segunda loja, que acabou virando a sede da Casa Canadá. E a Casa Canadá nada mais era do que uma grande revendedora de produtos importados. Ela começou com uma casa de peles. Gente, vender peles no Rio de Janeiro, de novo. Entende? Por que vender peles no Rio de Janeiro? Na década de 30. Claro que já existiam pessoas que viajavam e tudo mais, mas era totalmente fora do que era o clima do lugar, né? Do clima tropical. A elite compravam, né? Naquele sentido de tipo, nossa, sou elegantíssima, estou abafando, mas estavam abafando era de calor, né? Calores. E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, recessão econômica, começou a ficar difícil exportar os produtos. E aí a Casa Canadá fala, vou criar uma linha chamada Canadá Deluxe e vou começar a produzir a primeira coleção 100% brasileira. Gente, não era 100% brasileira. O que eles exportavam os moldes, eles não conseguiam exportar o tecido. Mas eles trouxeram os moldes e começaram a fazer no Brasil as peças idênticas às peças francesas, principalmente a grande influência da moda brasileira é a moda francesa, no Brasil. Só que o que teve de interessante nesse processo é que, como o produto estava começando a ser produzido no Brasil, começaram a rolar aquelas pequenas manifestações no sentido de, olha, eu fiquei, peraí, eu tô aparecendo? Tá aparecendo, mas a luz tá... Não sei o que aconteceu. Sei lá. Tudo bem. Então, as mulheres começaram a pedir para que fosse feita uma roupa mais adequada ao clima. E aí que começou a se adaptar essas modelagens francesas para o clima brasileiro. Mas ainda, notem, era uma roupa francesa com pequenas modificações. Enfim. E, então, em 1944, há 76 anos, se vocês verem, olha como a moda, né? Se você pensar a moda como um fenômeno histórico, ela é recente, né? 76 A brasileira anos. é extremamente recente, né? Não é nada. Foi quando existiu o primeiro desfile de moda no Brasil. Nossa! E o primeiro desfile de moda do Brasil foi promovido pela Casa Canadá. Então, pode falar. E assim, a gente vê hoje em dia, no mundo inteiro se fala do São Paulo Fashion Week, né? É um dos principais eventos de moda do mundo, assim, né? E pensar que o primeiro desfile do Brasil foi muito recente, né? Se você for pensar na idade de uma pessoa, o primeiro desfile foi no mesmo ano que o meu pai nasceu. Então, assim, é um idoso. O primeiro desfile tem a idade de um idoso hoje, né? Então, é muito interessante pensar como... Por isso que eu falo que a moda brasileira e a política e a economia, elas andam muito juntas. Porque a moda brasileira só começou a se desenvolver, com força mesmo, depois do Collor. Que isso já é década de 90, né? Sim. Então, depois disso, voltando para moda e política, né? Eu falei do Marechal Deodoro e da Nair de Tefé. Então, a Nair de Tefé é super
né, à frente do tempo, ousada. Ela lutava contra a repressão feminina, então ela gostava de tocar violão, ela tocava violão, isso em 1910. Quando a gente chega em 1970, a gente tem uma outra mulher fantástica chamada Zuzu Angel, e ela criou a moda de protesto. Então, vamos imaginar que a gente tinha o Brasil na época da ditadura militar e o filho dela. E ela tinha uma moda muito. Ela é a primeira estilista, no meu ponto de vista, tá? Existem diversas opiniões sobre o tema, que realmente começou a trazer brasilidade para a roupa dela. Ela começou a usar chita. Gente, chita é tecido do Nordeste. Chita, renda, né? E aí, com todo esse processo de trazer o Brasil, de dar uma identidade para a marca, né? Nesse meio tempo que ela estava ali se desenvolvendo como estilista, o filho dela desaparece. E ela... Pode falar. Tem até aquele filme com a Patrícia Pilar, né? E ela começa a usar a moda dela como uma forma de protesto, né? Então ela tem um desfile muito interessante, porque o Angel, né, que é o anjo, passou a ser o símbolo da marca dela. E em um dos desfiles dela, que é o mais icônico, é um desfile em que uma das roupas, ela era muito conhecida por bordados. Ela bordou em uma camisa um pássaro enjaulado, um canhão nas costas e o anjo totalmente amordaçado, sofrendo. Então, ela usou a moda dela para protestar a todo momento contra o regime ditatorial, querendo encontrar o filho, né, como uma forma de atrair o filho até ela. E pode falar. Como os outros artistas de outras áreas também usavam a arte para o protesto na época da ditadura, né? Os músicos, os atores, enfim, ela utilizou a arte dela, a moda, para protestar contra a ditadura, né? Com certeza. Quando a gente fala de a música, a moda, as artes, elas todas caminham juntas, né? Quando na década de 60, quem que influenciava a moda? Era o pessoal da Jovem Guarda, depois a Tropical, né? A Rita Lee, com aquele estilo dela, super good vibes, meio Woodstock, né? Trazer folk, do sou contra o sistema, eu quero ser da paz. Então, é muito interessante porque, assim, é importante que as pessoas vejam, né? Quando a gente fala de moda, ainda existe muito preconceito com moda, de modo geral, né? Olhar a moda como uma forma de expressão, né? A moda, ela não é a roupa pela roupa. Principalmente nesses períodos, ela não era roupa pela roupa. Né? Se você olhar para o Brasil logo no começo, ele era colonizado, né? Aquelas roupas super quentes, desajeitadas que usava, era uma marca da colonização. Então, a roupa conta muito mais para a gente do que a gente possa imaginar. E conta de você para as pessoas também muito mais do que a gente imagina, né? Da gente para as pessoas e de nós mesmos, né? Falando de grupo, né? A necessidade de pertencimento de grupo, porque o ser humano sente necessidade profunda em pertencer, né? Então, por que existe fila para comprar uma bolsa tal, para comprar uma coleção X? Porque as pessoas querem pertencer, né? As pessoas querem ser parte de um grupo, querem se sentir, querem trazer para si o que a marca representa. Eu acho que o case mais interessante que eu estudei na faculdade de moda, que não é diretamente de moda, mas sobre predominância de marca, estilo, é a Harley Davidson. Gente, quando você fala de Harley Davidson, você sabe exatamente o estilo do homem que dirige uma Harley Davidson. Né? Então, é muito interessante que esse período, as pessoas que se identificavam, né, trazendo isso para a moda, as pessoas que se identificavam com o posicionamento da Rita Lee, né, que se identificavam com Hair. Meu tio, na década de 70, ele era super envolvido
né? Ele era super good vibes, era amigo da Rita Lee, ele fazia parte de todo esse movimento, né? Então, ele por muitas vezes, né, ele tinha o cabelo comprido, ele tinha essa coisa meio contra o sistema, queria ele seguia o mesmo estilo, um estilo muito próximo ao que ela usava, e existia uma perseguição do artista, né? E a roupa, o estilo dele falava muito sobre ele. Por um Aham. período você tinha que ter um determinado comportamento, um determinado estilo, você tinha que estar ali no quadradinho, né? Seguindo uma coisa que os outros achavam que você deveria ser. Sim. Aquele estilo hippie, né? Uhum. Aquele estilo. Ah, eu acho maravilhoso, assim, os anos 70, o estilo dos anos 70. Aquelas calças boca de sino, o tie-dye que voltou agora, né? Com tudo. Em todo lugar que você vê tem tie-dye, mas o tie-dye é dessa época, né? E É verdade, tua ideia é dessa época, assim. aquele óculos redondinho. Gente, ai, é uma época eu falo que eu queria ter vivido a minha juventude nessa época. Com certeza. Eu acho que era um período muito desafiador, era um período muito bacana no quesito de moda, mas acho que era um período muito desafiador para nós mulheres. Sim. De muito preconceito. Se pensar numa mulher como a Zuzu Angel, por exemplo, a gente tem que trazer, quando a gente fala de moda, né, de estilo, de pertencimento ao grupo, a gente acaba caindo na situação da mulher, né? O que era uma mulher na década de 70 protestando, gente? Que fosse, e era pelo filho, né? Tanto que ela descobriu-se que ela morreu num acidente de carro e ela tudo indica que realmente foi assassinada, que foi provocada. Sim. Então, olha como a moda tem poder. É muito mais do que a gente imagina. Imagina. Então, quando a gente chega nos anos 80, a gente tem um outro estilista nordestino maravilhoso chamado Lino Villaventura. O Lino Villaventura, ele é diferentão. Se tem uma palavra que para mim define ele é diferentão. Né? Ele é a pessoa que coloca cara a tapa para falar do brasileiro, que eu acho que isso é extremamente importante. Né? Ele fala sobre a mulher que ele quer vestir. Ele fala, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Eu não fico vidrado em tendência de fora do Brasil. Eu quero vestir a mulher que não quer ser igual a todo mundo. Maravilhoso. Então, imagina, né? Ele abre uma boutique na década de 80 em Fortaleza. Com esse pensamento, todo mundo fala, meu, quem é esse cara, né? Que ele tá pensando? O que ele vai trazer pra gente, né? E se vocês procurarem, se vocês tiverem interesse em ler sobre o Lino, ele é super ousado, assim, em alguns momentos, para falar da mulher brasileira, falar do povo brasileiro de modo geral. Ele fala que nós temos aquela visão de... Ele fala que a mulher brasileira muitas vezes banaliza a moda. E olha como isso é duro de ouvir, né? Fala, meu, banaliza a moda, mas é verdade. Né? O sentimento de... Eu acho que o brasileiro ainda, infelizmente, tem um pouco daquela síndrome de... O pessoal chama de síndrome de vira-lata, né? Porque a identidade um pouco se perdeu ali. Então, eu que é da Europa, a gente quer fazer do Brasil um mini eurocentro, né? E não aproveitar o que existe de maravilhoso no Brasil. Até hoje, né, Rê? Até hoje teve a época que todo mundo queria se vestir igual aos americanos, era um mini Estados Unidos aqui, né? Total mini Estados Unidos, né? No Brasil e no mundo, né? Quando os Estados Unidos começaram a ganhar espaço, o mundo virou um grande Estados Unidos, na verdade, né? Infelizmente ou felizmente. E os Estados Unidos, que é muito interessante, eles são grandes consumidores de moda brasileira. Real, assim. Se você fala de moda brasileira no exterior, aonde mais se tem flagship de loja brasileira é em Nova York. O próprio Lino tem showroom em Nova York. Eu acredito. Porque ele todos os que são visionários, que são ousados, né? Trazendo para o acessório, eu sou muito fã do fundador da Arezzo, que é o Alexandre Birman, né? A família Birman em geral. Mas eles são excelentes no que diz respeito a negócio,
né? Eles são visionários. Ele, né, principalmente ele é visionário. Quando ele criou a Arezzo, a proposta era criar uma marca masculina. Ele foi, pesquisou e falou assim, meu, masculino não tá com nada, eu vou vender para mulher. E aí eles e aí depois da A moda brasileira é diferenciada, falaram aí. hoje a moda, eu acho que hoje a moda brasileira, o Lino, eu assisti uma entrevista um tempo atrás do Lino e ele falou uma coisa muito legal. A moda brasileira hoje está caminhando para ser diferenciada. Hoje a moda brasileira, os estilistas brasileiros querem se destacar. Porque a moda brasileira, ela é diferenciada em alguns segmentos. No segmento beachwear, por exemplo, nós somos portadores fantásticos. O mundo quer usar o biquíni brasileiro, né? Na Itália, existe um estilo de biquíni que se chama biquíni alla brasiliana, costume alla brasiliana, que é o biquíni brasileiro, que é o biquíni que as meninas querem ter, né? Então, quando a gente fala de beachwear, de sapato, o mercado de calçados do Brasil, ele é muito, muito forte fora do Brasil, muito mais do que a gente imagina. Só que o mercado de roupa, infelizmente, ele ainda está se desenvolvendo. Vou comentar depois de outros 2 estilistas, além do Lino, que eu gosto muito, e que são muito interessantes no que diz respeito ao que eles pregam dentro da moda e o que eles fazem. Bom, o Lino Villaventura tem uma coisa muito legal para falar sobre ele, que ele é o único estilista brasileiro que participou de todas as edições do São Paulo Fashion Week, desde a primeira. Tá na 40ª... Ai, não vou lembrar, mas tá indo pro 50, né? Número 50. Porque, assim, na verdade, o primeiro nome era Morumbi, era um desfile e aí depois o nome São Paulo Fashion Week, que é super recente, mas o evento não. Uhum. Bom, falando, né, de ousadia, do que ele quer trazer do brasileiro, de diferente estilo, e ele tem essa coisa do querer ser diferente, do querer trazer a brasilidade e a mulher ousada, né? Ele vê a mulher brasileira como uma mulher forte e ousada, o que eu concordo, particularmente. Eu acho que comparado a muitas outras nacionalidades, nós somos, sim, ousadas. Em muitos bons e ruins. A gente fala de desfile, né? Em 2014 teve uma cena icônica para quem acompanha desfile de moda, que a Isabel Hickman beijou a Alicia Kuxman. Ele nunca gostou da ideia de modelo andar. Ai, você tem que parecer ele fala, meu, seja você. Aproveita, eu quero que você faça assim. Ele descreve o clima que ele quer transmitir para as pessoas que estão assistindo. E aí elas falaram, meu, a gente estava numa vibe tão boa que a gente resolveu se beijar. E aí é muito interessante porque ele quis trazer isso, né? A naturalidade, ele fala, gente, eu nunca pedi para elas se beijarem, né? Porque muitas pessoas ficou tipo, você pediu para elas se beijarem? Como foi isso? Na verdade, não. Ele queria que elas fossem elas mesmas e que elas fizessem o que elas queriam fazer. Elas quiseram se beijar. E é isso, né? Uhum. Na década de 80, quando a gente fala eu falei de várias coisas que o Lino fala de não tão positivas do Brasil. Eu vou falar de uma coisa muito positiva do Brasil e de um cara que eu amo, que eu sou fã, que eu já falei na outra live dele, muito por cima, que é o Oscar Metsavada Osklin. Que para mim, quando eu falo de moda brasileira, um cara que inovou, que procurou tecnologia e fez o Made in Brazil, né? Que ele que trouxe esse conceito do Made in Brazil forte, né? Trouxe orgulho para a moda brasileira, no meu ponto de vista, tá? Na década ali, no final da década de 90, o Oscar Metsavá, para quem não sabe, ele é médico ortopedista, originalmente, a primeira profissão dele. Ele foi convidado para escalar o pico mais alto da América do Sul. E ele resolveu que ele queria comprar uma roupa adequada para isso, né? Uhum. Estava ali fazendo um treino, querendo conhecer mais sobre o corpo dele, participando de vários congressos, porque como ele é ortopedista, né, queria saber mais sobre o corpo. E ele falou, não, eu vou sim. E ele foi comprar roupa, cadê que não existia roupa para aquele clima? País tropical, não se fabricava nada adequado. Não tinha Decathlon naquela época. Exato.
falou, meu, e agora, né? O que eu vou vestir? Como é que eu vou participar dessa viagem? E ele, como um bom visionário, que eu acho que ele é, ele começou a pesquisar muito e ele criou um tecido impermeável que se chama Storm Tech System. Então, ele trouxe a tecnologia para a moda. E eu achei isso fantástico. Por isso que eu falo que eu sou muito fã dele. Né? Ele foi o primeiro cara que falou, meu, vamos fazer uma moda brasileira para o brasileiro que viaja para fora do Brasil. Ele é tão bom de negócio que a primeira loja dele, ele abriu em Búzios. Para produto de inverno. Aí você fala, meu, o que esse cara vai abrir uma loja em Búzios para produto de inverno, para produto de escalada de montanha? O pessoal pensa, esse cara tá louco. O que ele fez na época? Ele fez uma pesquisa de mercado e entendeu que as mesmas pessoas que frequentavam Búzios eram as que viajavam no inverno para outros lugares. Então, assim, você fala, meu, mas o cara era médico. O que esse cara tá fazendo lá? Gente, ele era visionário, ele é visionário, né? Ele é muito visionário. E ele conhecia do corpo. Sim. Porque a moda não é um pano, né? É muito importante que as pessoas saibam isso. A moda não é um pano, não é um botão. A moda é política, a moda é expressão corporal, Sim. Tem a ver com expressão corporal, tem a ver com como a gente apresenta o nosso corpo para o mundo, né? Exatamente. Então, ele acabou vendo naquela necessidade uma grande oportunidade de empreender. Porque assim, gente, vamos pensar, o cara era rico. Ele poderia ter ido para o lugar, comprado a roupa lá e acabou. Ele não precisaria ter trazido essa tecnologia para o Brasil e ter pensado em como melhorar, trazer para o brasileiro uma opção de comprar um produto brasileiro na necessidade deles, dessas pessoas que viajavam para fora do Brasil. E a Osklen, né, assim, você vê a peça de roupa, você bate o olho, sabe que é, né? Primeiro que a Osklen, ela é muito interessante desde o nome, né? O nome é extremamente atrativo. O nome faz referência direta ao Oscar e ele tinha uma namorada, gente, X, ninguém sabe quem é. E ele ficou lá, criando um anagrama. Ele ficava escrevendo o nome dele e o nome da namorada, um do lado do outro. Aí ele fez uma junção dos nomes e ele falou Osklen. O único que faz associação a ele e que o símbolo é uma coroa. E que, para mim, faz todo sentido, né? Porque o que ele faz para a moda brasileira no quesito de sustentabilidade, sim, é muito interessante, porque ele começou a se envolver em outras áreas, né? Começou, então, falando, né, de trazendo tecnologia, trabalhando, então, roupas um pouco mais esportivas. E aí, mais ou menos em 2002, ele trouxe o upcycling para as coleções dele. O que é o upcycling? É o reaproveitamento de tecidos, né? Então, é quando você trabalha numa coleção com vários retalhos de tecido e você cria uma roupa a partir disso. Uhum. Quando que hoje se fala muito de sustentabilidade, mas em 2002, quando se falava de sustentabilidade na moda? Ainda mais na moda, né? E falava de sustentabilidade. Gente, se falava de sustentabilidade, tipo, economize água, faça lixo reciclável. Mas a foi moda... quando começou, né? Quando deu o boom do pessoal querer banho no máximo 15 minutos, reciclar, enfim, foi bem nessa época, eu me recordo. Uhum. Mas na moda, imagina, né? Reutilizar uma matéria-prima para fazer uma peça de roupa, imagina. E quando a gente fala de moda, a gente tem que falar de sustentabilidade. Sim, né? sim. É um caminho, é um tema muito difícil de se falar quando você é estudante de moda, quando você tem uma marca, mas é necessário ser falado, né? Porque o desperdício é muito grande de todos os sentidos, né? Um jeans, a quantidade, o quão poluente é um jeans, vocês não fazem ideia. O processo de tingimento é super poluente do jeans. Então, assim, precisa se falar de algodão. Vou chegar na Marta Medeiros, que ela faz parte de um movimento muito legal de sustentabilidade. E é muito bacana, né, que essas pessoas começaram a olhar para o meio ambiente também. Porque
está tudo integrado, né, na verdade. Uhum. E aí ele começa a trabalhar, ele tem uma prática que é aplicado pelos... Quando a gente fala de mercado premium brasileiro, né, e esses estilistas do mercado premium, quase todos eles aplicam o slow fashion. Então, eles não têm tanta obrigação, tanta pressa de lançarem novas coleções, né? Uhum. Quando a gente fala... A Marta Medeiros, por exemplo, ela é um exemplo muito bacana de slow fashion. Ela produz 800 peças por um determinado período e é isso. Tem vestido da Marta Medeiros que leva 10 meses para ficar pronto, porque ela tem uma coisa à mão. Sim. Maravilhosas as peças dela. Maravilhosa. Então, o slow fashion, ele é muito importante, muito interessante para pensar, repensar no que a gente faz com a moda, né? Porque, assim, se vocês falarem de coleção, fala assim, coleção, como é que funciona? Gente, é muito, assim, você estuda anos para montar uma coleção. Não é simplesmente assim, nossa... É igual teve uma época, não sei se você lembra disso, que ficou o famoso tênis da Isabel Marant, que era aquele tênis com salto, Uhum. que era colorido. A cor da Isabel normalmente é o azul e o vermelho, né? Mas copiou, virou uma febre, uma coisa. Mas assim, eu já tinha lido sobre, eu estava bem no comecinho da faculdade de moda, eu já tinha lido sobre o Isabel Marant, tipo, 2 anos antes dele fazer muito sucesso no Brasil. Porque quando ela criou, era super inacessível, era super caro. Aí veio uma marca e copiou aqui. Aqui entra o fashion law, o direito da moda. É aquela brincadeira, né? Do te empresto, mas não faz igual. Aí a pessoa coloca costura diferente, fala, não fiz igual, né? Então, quando a gente fala de moda, é tão complexo. Eu imagino para um advogado defender certos casos, deve ser muito difícil. Porque... Assim, pro advogado que milita na área de direito da moda, até que assim, dá para entender mais, que nem você tá aqui me falando, eu sei do que você tá falando, consigo me remeter às épocas, às marcas, mas e para demonstrar isso para um juiz, por exemplo? Sim. Gente, é bem difícil. É totalmente admirável, assim. Lembro quando na verdade a gente teve uma matéria em que eu tive que falar sobre fashion, eu comecei a conhecer mais, eu só pensava assim, gente, que dó dos advogados, né? De arte, né? Porque não deixa de ser, né? Um croquis é uma forma de arte. Então, como é que você patenteia? Como é que você diz que aquilo é seu? Você prova, né? É muito complexo. Mas, enfim, sobre Voltando ao o Oskley. o que ele começa a trazer a partir de 2006? Até então, ele tinha esse estilo voltado para a natureza, então ele começou a trazer o upcycling, o slow fashion, começou a pensar na sustentabilidade. Mas em 2006, que ele faz assim com a Osklen, né? Ele leva a Osklen para um outro nível. Ele começa a trabalhar com latex da Amazônia, fazer roupa de latex, utilizando produtos naturais. Ele começa a trabalhar com couro de peixe que era dispensado, ele começa a fazer sapato, bolsa, roupa. E, Rê, eu não sei se você lembra, teve uma época, pelo menos aqui no Brasil, os adolescentes, principalmente da nossa idade, assim, começaram a usar tipo um sapatênis da Osklen, Eu né? amo. Tenho um, inclusive, eu amo. Então, foi um boom, todo mundo Uhum. usava, né? Porque ele trouxe uma coisa, né? Quando você falava de design, aquele tênis era uma coisa, eu não tinha visto nada igual. Eu me lembro na época, e fora que, gente, aquilo dura horrores. Eu tenho o meu faz uns 8 anos, ele tá igualzinho o dia que eu comprei. É impressionante, porque assim, você fala de um produto caro, né? Não é um produto barato, é um produto Não premium. é. Não é A uma dura marca barata, não é. Não adianta. do produto. Ele trabalha com o tecido, o trabalho dele de tecelagem tem um esmero, né? Da marca tem um esmero, né? É muito interessante. Eles trabalham com, não sei se você sabe, mas eles fazem malha de garrafa PET. Que Tem, maravilhoso. tem shorts deles, camisetas que são feitas a partir de garrafa PET. Então tem todo um trabalho de sustentabilidade. Então, assim, não tem como.
sendo sincero, pensando no Brasil, né? O Lino, a entrevista dele, vocês vão ver. Fala, meu, é difícil fazer moda no Brasil. É muito difícil fazer moda no Brasil. Os impostos são muito altos, né? O brasileiro ainda fica com aquele espírito do eu vou comprar no exterior. Tipo, existem marcas maravilhosas brasileiras, mas as mães fazem enxoval nos Estados Unidos ainda. Falando de moda infantil, então é complexo. Esse é um tema, quando a gente fala de moda brasileira, é muito complexo, porque está totalmente atrelado com a nossa cultura, com o que a gente valoriza como bom, como e querendo certo. ou não, até hoje, como eu falei, até hoje é enraizado no brasileiro que tudo que é de fora é melhor, né? Uhum, é enraizado no brasileiro. Imagina, assim, quantas pessoas eu escuto, não compro roupa aqui no Brasil, viajo 2 vezes por ano para comprar lá fora. Esse tipo de situação que, querendo ou não, primeiro que, assim, nós, brasileiros, precisamos valorizar a moda brasileira, né? Começa aí. E assim, é enraizado na gente achar que tudo que é de fora é melhor do que aqui de dentro, né? com certeza. Isso é uma pena, né? Isso é muito triste. Eu acho isso verdadeiramente triste, porque existem pessoas estilistas extremamente talentosos no Brasil. Sim. Que são muito apreciadas fora do Brasil e aqui não são conhecidos. Existe uma... A Osklen mesmo, eu tive a oportunidade de ir na loja da Osklen em Nova York, no Sorro. É maravilhosa a loja. É maravilhosa. É loja que, por exemplo, a gente encontraria aqui no Iguatemi, no Cidade Jardim. É maravilhosa a loja. E assim, e tem movimento. É um bairro totalmente artístico de Nova York. E assim, né? E eu me lembro que uma vez eu estava no... Tá me ouvindo? Tô. Eu estava no shopping, num shopping lá na Paulista, e parei para ver uns... Eu adoro cerâmica, né? E comecei a conversar com um ceramista. E ele me falou assim, sabe para quem eu vendo minha cerâmica? Para estrangeiro. Falou, brasileiro nenhum compra minha cerâmica, porque falam, é uma fortuna, é um absurdo você cobrar, tipo, acho que eram R$ 200, 4 ou 5 pratos. Mas, gente, era pintado à mão, era maravilhoso o trabalho. Se a gente trouxer isso para moda, a proposta é a mesma, né? E se você entender um pouquinho de economia, de custo de peça, que era uma coisa que eu até conversei, eu e a Isabela, a gente foi num evento de moda italiana, a gente conversou bastante sobre tecido, sobre aviamento, né, que são os botões, zíperes, etc. E que é muito caro. Produzir um produto no Brasil é muito caro, né? Então, um estilista que continua no Brasil há tantos anos, conseguindo fazer sucesso e conseguindo se manter, é louvável. Uhum. Trazendo para o Brasil uma identidade, né? O Oscar Metzavari trouxe uma identidade para o Brasil. Ele começou a retratar na roupa dele arte abstrata, palmeira, né? Palmeiras é a cara do Brasil, né? Se você pensar em Nordeste, palmeira, coqueiro, flor, praia. Então ele começou a trazer esse espírito brasileiro para a moda. E bom, aí falei um pouquinho dele. Nos anos 90 a gente tinha a Daslu. E a Daslu, ela é muito complicado de falar dela, porque ela é envolvida em um monte de escândalo. E a família Tranchesi, né, que elas são muito envolvidas mais, e a família toda faz parte da moda, né? Então, existem muitas marcas que são atreladas a entes da família, né? Então, existe a Bobô, existe a Zabala, a Mixed Kids. Então, é muito... O leque que eles abrangem, né? Que a família abrange, é muito grande. Mas o que tem de muito bacana para falar sobre a Daslu é que a Eliana Tranchesi, ela foi uma visionária, né? Ela queria trazer para o Brasil uma cara meio de moda premium e de luxo, trazer para o Brasil essa identidade, porque não eram as pessoas. Eu travei? Não, eu tô te escutando. Ah, tá. Para mim eu tô travada, mas se você tá.
Rê. Agora sim. Eram as pessoas que viajavam para fora do Brasil e traziam roupa, né? Nesse período aí, né? Porque o Brasil É, passou por um momento difícil economicamente falando. Então, só quem era muito rico e viajava para sim. fora trazia E produto. assim, a Daslu, eu acho que a gente até estava conversando antes de começar a live. Eu gosto muito de falar da Daslu, apesar dos problemas quando ela se encerrou, enfim, Uhum. que todo mundo sabe que parou o noticiário todo. A Daslu, para a moda brasileira e principalmente para o mercado de luxo, foi assim um ponto essencial, né? Existiam marcas que só vendiam na Daslu, né? Aqui no Brasil. Não existia como a gente tem hoje, principalmente na cidade de São Paulo, shoppings que só vendem marca de luxo, né? A, tinha coisa que só vendia na Daslu, né? Assim, a maior parte das influencers que a gente acompanha hoje em dia ou eram parentes da família da Eliana Tranquese, ou eram as filhas dela, ou trabalharam na Daslu, né? Assim, Sim. a gente escuta a história delas, assim, a Daslu foi um ponto crucial para a importação dessa moda, né? E, querendo ou não, assim, era um evento a Daslu, porque além de ser uma loja, ocorriam eventos na Daslu, né? Tanto que a filha mais velha da Eliana Tranquese, a Lu Tranquese, casou no terraço da Daslu. Então era assim, um evento, né? Gente, o espaço tinha 17 mil metros quadrados. Vocês conseguem imaginar? Era uma coisa assim. Era o que a Casa Canadá na década de 30 queria ser, mas não foi. Né? E teve a Daslu, né, depois. A proposta das duas é muito parecida. Só que a Daslu veio num período em que o Brasil estava se reabrindo economicamente, que começou a vir a exportação foi facilitada. Então, muitas coisas, economicamente falando, a ideia era boa e a economia favoreceu. Então, foi uma junção deu muito que acabou dando muito certo. E foi a época que, assim, você tinha contato com pessoas que estavam começando a viajar para o exterior, né? Por exemplo, você já conhecia alguém próximo do seu círculo, por exemplo, que tinha ido para Disney, né? Então, foi tudo favorável para a Daslu, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que mais do que ter uma boa ideia e um bom repertório, tudo precisa tudo conciliar, porque assim, ideias boas existem, né? Mas precisa existir o momento econômico certo, principalmente quando você fala de um empreendimento como a Daslu, que rendia 400 milhões anuais. Gente, é muito dinheiro. É uma empresa que tinha mais de 700 marcas internacionais e movimentava 400 milhões de reais por ano. E ainda, o mais engraçado é que eu penso que ainda existem pessoas que não veem valor na moda. Eu acho isso muito É um absurdo. E você sabe absurdo. que eu conheço gente que vira e fala assim para mim. Porque teve uma época que a Daslu lançou a marca dela também, né? De roupas. Sim. Eu conheço gente que vira e fala assim: eu tenho roupa desde aquela época da Daslu. Eu já ouvi as pessoas falando: eu tenho roupa da Daslu ainda. Porque, gente, foi um marco tão forte, grande para a moda brasileira, a Daslu, que assim. Elas trouxeram muito. Elas trouxeram um pouco da Europa no Brasil. Gente, a grande verdade é que a mulher brasileira quer sim ser reconhecida como uma mulher de elegância. Ninguém compra em sua consciência, vamos falar a verdade, ninguém compra uma bolsa de 17 mil reais, 20 mil reais só porque achou bonito. Não. Existe muito mais, né? Quando você fala de uma Fendi, por exemplo, que a gente falou na última live, existe,
alguém paga 20 mil reais numa bolsa. Por que que essa mulher paga 20 mil reais numa bolsa? Vai ter gente que vai falar, ela é fútil. Gente, é tão mais profundo do que isso, né? Do que é muito profundo. E outra coisa sobre a moda brasileira que é complexa é o preço, né? Porque as roupas brasileiras são caras, né? A grande maioria dessas marcas a grande maioria não, as marcas que eu estou falando para vocês são de mercado premium, para público AAA, porque são caras, né? A Osklen, ela é até minimamente acessível a alguns produtos, acessível assim, né? Para classe B. Vamos, não dá para falar tipo é super acessível porque não é. Mas, por exemplo, passando para a Marta Medeiros, que é uma mulher fantástica, que eu acho que merece, mesmo que a gente tenha um pouquinho só de tempo, falar um pouco dela, ela trouxe o Nordeste para a moda brasileira. Sim. Verdadeiramente, ela trouxe toda aquela identidade cultural da mulher rendeira, né? Porque a renda ela é um ensinamento passado de mãe para filha. Eu tinha uma amiga super querida na faculdade que ela é nordestina, aí a mãe ensinou, então ela na Renascença, tanto que ela trabalhou para Marta Medeiros, essa minha amiga, e ela falava, né, se falava muito disso, quando a gente falava de Marta Medeiros, se falava dessa identidade que ela trouxe do Nordeste, dessa valorização do que é nosso, né? Porque até não tinha uma identidade. Por exemplo, uma marca que eu admiro muito, mas que para mim, ainda até os dias de hoje, é um pouco de cópia de marca francesa, é a Lolita, né? Da Lolita Hanoud. Ela tem influência clara na Hervé Ledger. Então, assim, você como a Marta Medeiros, que valoriza o brasileiro, que é clássico, que veste uma mulher clássica, uma mulher elegante, que tem público. Mulher clássica, mulher elegante, público. Né? Existe uma falsa visão de que a mulher brasileira gosta de se vestir de um jeito X. Gente, existem muitos tipos de mulheres para a gente encaixar num quadradinho. O Brasil é gigante para enquadrar a mulher brasileira em só um estilo de roupa, né? Porque não é assim, gente. O estilo dela é tão marcante, tão assim, bonito, que para vocês terem uma ideia, Jennifer Aniston já usou em premiação vestido Marta Medeiros, né? Vestido feito à mão por rendeiras. Imagina, gente, que cada uma daquelas rendas no vestido foi bordada por alguém. Foi costurado à mão por uma Tem pessoa. Uma história aquilo, né? Então você não está pagando por uma roupa, você está pagando por uma história, né? E como é que você precifica cultura, a história? Né? É muito difícil. As pessoas falam, é super caro um produto da Marta Medeiros. Eu concordo. Mas, gente, como é que você precifica história? Como é que você tem vestido da Marta Medeiros que demora 10 meses para ficar pronto? Você imagina que uma pessoa está 10 meses rendando um vestido? É insano pensar isso. E por fim, o que eu acho muito legal da Marta Medeiros é o projeto dela de soul de algodão. Que no Brasil, o algodão muito fácil de ser encontrado, muito bacana para o nosso clima, que se adequa muito bem às nossas necessidades, mas existe preconceito com o algodão, né? Quando se fala assim, algodão é roupa casual. Imagina colocar algodão num vestido de gala, que é o que ela quer propor. Ela quer trazer um vestido de gala com base de algodão, para a gente valorizar o produto brasileiro, né? O algodão brasileiro. Então é muito legal porque o projeto dela vai além. Né? Ela tem o Instituto de Mulheres Rendeiras, que ela ajuda mulheres no Nordeste que vivem da renda, criou ateliê. Então, assim, é bacana que se fale que existem pessoas incríveis na moda brasileira, super competentes e dispostas a fazer a diferença. 40 segundos. Eu vou agradecer você mais uma vez. Com certeza faremos mais sobre outras modas regionais. Agradecer o pessoal da OAB de Santo André, sempre disposto. Doutora Andréia Tartucci, mãezona nossa. E Rê, é sua palavra.
Gente, muito obrigado. Foi um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar mensagem no Instagram, não entendeu, não responde sua pergunta, pode me mandar. Ou mandar pela comissão que eu respondo por lá, tá bom? Um beijo, muito Um beijo, obrigada. boa noite. Boa noite.